Os dinossauros ainda existem. Existem cerca de 10.000 espécies vivas de dinossauros e agora é aceito que as aves modernas são descendentes de dinossauros. Embora não sejam as mesmas criaturas escamosas que existiam há milhões de anos, as aves e dinossauros têm um ancestral comum que sobreviveu à extinção, evoluiu e criou descendência em todas as espécies de aves de hoje. Um Tyrannosaurus rex está mais relacionado a uma galinha do que a um crocodilo, e foi mesmo descoberto que estes grandes animais tinham penas como as aves. Desde os anos 90, foi encontrado um número adicional de dinossauros com penas, fornecendo provas ainda mais fortes da estreita relação entre os dinossauros e as aves modernas. Outras razões que reforçam a teoria de que as aves são dinossauros é que ambos têm um esqueleto semelhante, com ossos leves e ocos e pernas longas e delgadas. É provável que, ao contrário do que os filmes têm mostrado, os dinossauros parecessem mais uma ave do que um réptil. Os dinossauros viveram entre 230 e 65 milhões de anos atrás em uma época conhecida como a Era Mesozoica, e a Archaeopteryx lithografica era o elo perdido entre dinossauros e aves. O Archaeopteryx é o mais antigo dinossauro aviário conhecido e tem 150 milhões de anos de idade, tinha asas de ave e uma longa e ossuda cauda de dinossauro. Um dos objetos mais espetaculares da coleção do Museu von Naturkunde em Berlim é o exemplar original desta ave antiga e é um dos fósseis mais famosos do mundo. A maioria dos dinossauros carnívoros caminhava sobre dois pés. Isto os tornou mais rápidos e deixou suas mãos livres para agarrar suas presas. A maioria dos herbívoros andava sobre quatro pés para melhor carregar seus corpos pesados, mas alguns podiam se equilibrar sobre dois pés por um curto período de tempo. O Tyrannosaurus rex tinha pernas traseiras enormes, mas suas minúsculas pernas dianteiras não eram muito mais longas que os braços humanos. Enquanto a maioria das pessoas pensa que todos os dinossauros eram muito grandes, os menores dinossauros tinham aproximadamente o tamanho de uma galinha, e as estimativas atuais colocam o dinossauro médio no tamanho de um carro pequeno. Os cientistas especulam que alguns dinossauros grandes, como o Apatosaurus, viveram até 300 anos. Os dinossauros frequentemente engoliam grandes rochas. Essas rochas permaneciam em seus estômagos e os ajudavam a esmagar seus alimentos. A maioria dos dinossauros tinha cérebros muito pequenos e eram tão inteligentes quanto os répteis modernos. Na verdade, seus cérebros geralmente eram do tamanho de uma cal. O explorador americano Roy Chapman Andrews encontrou os primeiros ovos de dinossauros conhecidos no deserto de Gobi, na Mongólia, em 1923. Antes de sua descoberta, os cientistas não sabiam exatamente como os dinossauros se reproduziam. Os cientistas acreditam que Spinosaurus era o maior dinossauro carnívoro. Este dinossauro vivia tanto na terra quanto na água e estava vivo há cerca de 145 a 66 milhões de anos durante o período Cretáceo. Os crânios de dinossauros tinham grandes furos que os tornavam mais leves e ajudavam a mantê-los frescos. Os dinossauros possuíam diferentes mecanismos de autodefesa. Alguns, como os carnívoros, tinham dentes afiados. Os herbívoros tinham chifres longos ou bicos afiados. Outros dinossauros eram cobertos com placas ósseas. Os dinossauros viviam em todo o mundo. Evidências de dinossauros foram encontradas em todos os 7 continentes do mundo e até mesmo na Antártica através da descoberta de ossos e fósseis de dinossauros. Os dinossauros tinham pulgas gigantes com bicos do tamanho de agulhas de seringas modernas. Hoje, mais de 700 espécies diferentes de dinossauros já foram identificadas e nomeadas. No entanto, os paleontólogos acreditam que muito mais espécies novas e diferentes de dinossauros ainda precisam ser descobertas. Os dinossauros com mais dentes eram os hadrossauros, e podiam ter mais de 1000 dentes e estavam continuamente crescendo novos. Antes dos primeiros dinossauros caminharem pela Terra há cerca de 230 milhões de anos, a Terra era dominada por répteis conhecidos como arcossauros e terapeutas. Um dos dinossauros mais estranhos é o Suzosaurus. Parecendo um rato gigante, este estranho dinossauro também tinha um corpo peludo, sugerindo que é um ancestral distante da preguiça terrestre gigante. As pessoas só estão na Terra há cerca de 2,5 milhões de anos. Os dinossauros viveram na Terra por cerca de 160 milhões de anos, o que é cerca de 64 vezes mais longo do que as pessoas já existiram. Uma mordida de Tiranossauro Rex era mais que 2 vezes mais poderosa que uma mordida de leão.
O Tyrannosaurus rex parecia o mais feroz de todos os dinossauros, mas em termos de astúcia geral, determinação e seu conjunto de armas ferozes, era o Utahraptor, que provavelmente era o mais feroz de todos. Era um predador muito poderoso, ágil e inteligente. Um dos dinossauros mais inteligentes era o Troodon. Era um dinossauro de caça. Tinha um cérebro de tamanho semelhante ao de um mamífero ou pássaro moderno, visão estereoscópica e mãos que agarravam. O dinossauro mais antigo conhecido é o Saltopus. Era um pequeno carnívoro que viveu há 245 milhões de anos e os restos deste dinossauro só foram encontrados na Escócia. Portanto, o Reino Unido poderia ser a chave para a origem dos dinossauros. Os dinossauros maiores comeram apenas plantas. Os consumidores de carne tendiam a ser muito menores, e uma razão pela qual os dinossauros herbívoros cresceram tanto foi porque podiam comer uma grande quantidade de alimentos. Alguns dos maiores herbívoros tinham que comer o equivalente a uma pilha de vegetação do tamanho de um ônibus todos os dias, e podiam até engolir galhos inteiros sem mastigar. Os cientistas acreditam que alguns dinossauros eram de sangue frio, outros de sangue quente, e alguns não eram inteiramente um ou outro. Pequenos carnívoros podem ter sido de sangue quente. Os comedores de plantas que não eram tão ativos eram provavelmente de sangue frio. Os dinossauros foram os maiores animais que já andaram na Terra. Na verdade, o maior osso de dinossauro já encontrado foi uma coluna vertebral, que pesava mais de 1 tonelada. Os maiores ovos de dinossauros eram tão grandes quanto bolas de basquete. Quanto maior o ovo, mais espessa era a casca. Portanto, se os ovos fossem maiores, os dinossauros bebês provavelmente não teriam sido capazes de eclodir. A Stegosaurus tem o menor cérebro para seu tamanho corporal de todos os dinossauros conhecidos. Seu corpo era do tamanho de uma caminhonete, mas seu cérebro era do tamanho de uma noz. A primeira descrição registrada de uma possível descoberta de osso de dinossauro data de 3.500 anos atrás, na China. Naquela época, as pessoas não conheciam os dinossauros, então eles pensavam que sua descoberta era de dentes de dragão. Como os dinossauros eram tão diferentes de qualquer coisa viva hoje, ninguém sabe ao certo quanto tempo eles viveram ou como os dinossauros se extinguiram. Várias vezes na história geológica, os impactos dos meteoritos tiveram consequências catastróficas para a vida na Terra. Exemplos bem conhecidos incluem um impacto de aproximadamente 66 milhões de anos atrás no Yucatán, que poderia possivelmente ter causado a extinção dos dinossauros. A extinção dos dinossauros tem sido objeto de muitos debates e controvérsias, pois na realidade só existem teorias e isso permanece um mistério. Coisas como mudanças climáticas, doenças e eventos geológicos poderiam ter influenciado sua extinção.